Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Agora, nesse módulo 2, a gente vai ver conceito de algoritmos. Aqui, deixa eu ler o quadrinho. Eu tento alcançar os meus objetivos e não consigo. Talvez você possa tentar em horários diferentes. Faria diferença? Deve ser culpa do algoritmo que atrapalha o seu alcance. E aí é só para a gente pensar sobre esse quadrinho. Vamos lá. A vida é um algoritmo. O problema é saber se nós o controlamos ou ele nos controla. Fica aí para pensar. Bom, qual que é o objetivo desse módulo? Aprendizagem sobre o conceito de algoritmos. Aqui nesse quadro eu coloquei um algoritmo bem simplesinho, escrito em Portugal, né? É no Visual G, tá? Aí, algoritmo, o nome do algoritmo é Alô Mamãe. O início, dentro desse algoritmo, o que ele faz é só escreve na tela assim, ó, alô mamãe, eu te amo. Fim algoritmo. Então, isso é um algoritmo, só para falar eu te amo para a mamãe, ok? Nós vamos ver então algoritmo, exemplos do cotidiano, passo a passo da programação, código-fonte, programa, desenvolvendo algoritmo, técnica de escritas de algoritmo, daí partes, entrada, processamento e saída e exemplo e resolução de algoritmos. Essa agenda é o que nós vamos ver no total. Porque eu vou dividir em dois vídeos, tá? Para não ficar muito pesado. Então eu vou fazer um vídeo até a metade e aí eu vou passar alguns exercícios e depois outro vídeo. Mas tudo nesse mesmo período, ok? Algoritmos. Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Essas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas. Eu já comentei com vocês, né, naquela primeiro encontro que nós tivemos online, que o algoritmo ele é uma sequência, né, de passos que tem que ser executados em ordem. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Podemos pensar um algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Toda vez que a gente pensa em um algoritmo, é todo o passo a passo que é feito com uma meta específica. Por exemplo, acender a luz. Qual que é o algoritmo para acender a luz? Se você já está perto do interruptor, você aperta o interruptor, levanta a mão, aperta o interruptor, acende a luz. Então, o algoritmo é uma sequência de passos já com uma meta específica. Isso aí, sequência de passos que são executadas numa ordem correta, né? Para atingir uma meta específica. Algoritmos no cotidiano. Como exemplo de algoritmo, no nosso dia a dia, podemos citar os algoritmos das operações básicas. Adição, multiplicação, divisão e subtração de números reais decimais. Por exemplo, se eu falar para você, some dois números, né? Como que a gente soma? Primeiro a gente pega o valor do primeiro número e aí mais o valor do segundo número igual e aí a gente obtém o resultado. É muito simples, muito rápido, mas precisa de todos esses passos. Pegar o valor do primeiro número, pegar o valor do segundo número, somar os dois e aí concluir dando um resultado. Então isso é um algoritmo de soma. Outro exemplo, os cadernos de receita que explicam como faz um bolo. Era muito comum, hoje não se tem muito mais caderno de receita, mas assim, no tempo dos avós, dos nossos avós e tal, ou da minha mãe, é muito comum ter caderno de receita. E quando a gente vai ler como faz um bolo, ou mesmo se a gente pesquisar no Google, bolo de chocolate, vem lá os ingredientes e depois vem modo de fazer. Por exemplo, bata as claras em neve, acrescente o açúcar, bata na batedeira, depois junte o trigo, o ovo, não, o ovo já foi, né? Junte o trigo, leite, unte uma forma, coloque passar num forno a 200 graus, deixe lá por 50 minutos. Eu não sei o passo a passo de fazer um bolo de chocolate, mas lá, normalmente nos livros, ou mesmo nas receitas que a gente encontra no Google, fala certinho o passo a passo de fazer
um bolo de chocolate. Então, esse é um outro exemplo de algoritmo que a gente usa no dia a dia. Ou os manuais de aparelho eletrônico. Quando a gente compra uma TV nova, por exemplo, ou um videogame novo, a gente não vai mais no manual muito, né? Às vezes a gente olha o manual, ou então a gente vai na internet. Como usar a TV tal, ou como fazer tal coisa naquela TV. E aí a gente às vezes acha o manual na internet, ou outras pessoas já leram o manual e colocam as dicas lá, e a gente vai lá seguir aquele passo a passo. Então isso também é um exemplo de algoritmo do cotidiano. Ah, outra coisa, por exemplo, quem tem Instagram, quando eles lançam uma funcionalidade nova do Instagram, aí fica lá para você assistir. Faz de conta que você quer aprender a. Quando surgiu a função do boomerang lá nos stories do Instagram. E aí tinha lá como fazer. Também tinha um passo a passo. Também era um passo a passo. Ah, clica ali, aperta aqui, faz assim com a câmera, mexe a boca, faz não sei o que e tal. Esse tipo de coisa também é um passo a passo. Então também é um algoritmo. Aquilo que você tem que fazer para gravar uma imagem lá no Instagram ou um videozinho, né? Também é um algoritmo, tá? Até mesmo as coisas mais simples podem ser descritas por sequência lógica, como chupar uma bala. Primeiro a gente pega a bala, retira o papel, chupa a bala, joga o papel no lixo. É muito rápido. A gente vai lá, pega uma bala, põe na boca e a gente nem pensa, mas a gente executa esse passo. E aqui tem o exemplo de somar os dois números, né? Obter o primeiro número, obter o segundo número, soma os dois e apresenta o resultado, né? Número 1 mais o valor do número 1 mais o valor do número 2 e aí a gente conclui com o resultado. Esse também é um algoritmo, como eu já tinha dito. Agora, eu quero que vocês façam esses exercícios. Primeiro, vocês vão criar uma sequência lógica para tomar banho, Depois vocês vão descrever os detalhes da sequência lógica para trocar um pneu de carro. Furou um pneu do carro. O que tem que fazer para trocar? Vocês vão descrever, fazer um algoritmo dessa troca do pneu, fazer um algoritmo para troca de uma lâmpada que está queimada e um outro algoritmo para multiplicar dois valores. Então vocês têm 4 exercícios agora para fazer e desse jeito, nesse sentido. E quais são os passos? Passo 1 para tomar banho. Passo 1, pegar a toalha. Passo 2, tirar a roupa. E aí vocês vão fazer todos os passos até ter tomado banho, ok? E aí logo a gente continua no próximo vídeo.